põe a mão no seu coração, você vai fazer a oração do filho metido. Você vai falar para Deus: Senhor, todo mundo está aqui hoje só para ver o Senhor falar comigo. Tudo isso é por minha causa. Isso é a oração de quem sabe que é amado, amém? Feche seus olhos, pede isso, pede para Deus falar com você e você sair daqui nessa noite com essa convicção de que ouviu a voz do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, clamamos para que o Espírito Santo do Senhor libere sobre nós espírito de revelação, que cada um seja poderosamente impactado pela sua palavra, cheio de fé, de esperança e de plena revelação a respeito da sua graça, do Evangelho, da obra consumada da cruz, do poder do Senhor, Pai, em tudo aquilo que o Senhor quer nos fortalecer na nossa fé, no nosso relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, quantos aqui conhecem crente legalista? Levanta a mão. Pastor, o que seria um crente legalista? É um crente que vive na lei. Um crente que vive na lei é aquele que está tentando cumprir os mandamentos para poder então ser abençoado por Deus. É alguém que é cheio de regras do que pode e o que não pode fazer, e com uma certeza de que se ele fizer alguma das coisas que não pode, Papai do céu vai ficar bravo com ele e vai amaldiçoar, vai jogar no inferno, vai deixar de amar, vai punir, vai fazer alguma coisa, vai ter uma disciplina terrível para ele, porque ele infringiu uma das regras. Então eu vou perguntar de novo: quantos aqui conhecem crente que vive desse jeito? Levanta a mão bem alto, aleluia. Quase todos. Os que não conhecem é só porque não está conversando muito com os amigos que é crente, não, porque se conversar vai descobrir que conhece muitos. Por quê? Porque é um fato que a grande maioria dos irmãos, infelizmente, ainda está mergulhado nisso, ainda está nesse merecimento, ainda está nessa justificação pelas obras. Agora hoje eu vou ministrar uma palavra e eu quero encher o seu coração de encargo para salvar essas pessoas. Aí você fala: não, pastor, eles já são salvos, vai para o céu. Eu não estou falando desse tipo de salvação. Mas acredite, irmãos, vou fazer uma afirmação muito séria para você aqui agora. Olha aqui para mim. A vida do crente legalista é pior que a vida do ímpio. A vida do crente legalista é uma miséria. Por quê? Porque o ímpio, que não está nem aí para Deus, ele está vivendo. Ele, como diz o outro, que vai para o inferno mesmo, bora abraçar o capeta, e não estão nem aí para a paçoca. Eu quero te dizer que é assim que eu vivia até os 25 anos de idade. Estava nem aí para Deus e fazia o que tinha que fazer, não estava nem aí. Então o ímpio que está despreocupado com o mundo espiritual, ele não está oprimido, acusado, ele faz as coisas erradas que são típicas da carne, né, da natureza pecaminosa, e ele faz, não fica condenado, não fica acusado, está tudo certo. Ele fez algo que é comum para ele. Ele mente, ele rouba, ele trai, e tudo acontece. Agora o crente não, o crente que está vivendo na lei, a vida dele é terrível. Por que é terrível? Porque ele tem uma consciência de que Deus está decepcionado, está irado com ele, de que Deus vai discipliná-lo, de que ele não pode pedir nada para Deus, Deus não vai fazer, porque ele está sem moral com Deus. Então, irmãos, mais uma vez, acredite, você conhece muita gente que vive assim. Porque, infelizmente, o evangelho que foi pregado para a maioria dos crentes ao longo de muitos e muitos anos, e continua sendo pregado nesse exato momento. Nós estamos aqui domingo à noite. Vamos fazer silêncio, os irmãos? Olha aqui para mim. Nós estamos aqui domingo à noite. Se a gente pegar aqui, sair do prédio, sair andando aqui pelo bairro, nas igrejas que tiver por aqui, você entrar lá, você vai ver que a grande maioria das igrejas, não estou falando que são todas, mas a grande maioria, a palavra é de condenação. Não é uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de esperança, baseada na graça, na obra consumada da cruz. É uma palavra que manda a pessoa embora para casa pesado, tenso, oprimida, abatida. Por quê? Porque não tem a clareza plena da revelação da graça de Deus. Agora, uma coisa que é importante você entender,
e eu vou falar isso em nome de Jesus, você vai entender, você vai compreender, você vai acreditar, e na hora que eu terminar de falar, você vai falar um amém poderoso. É o seguinte: uma vez que você teve acesso à revelação da graça, e sabe de alguém que é crente, que está vivendo debaixo da opressão da lei, você tem responsabilidade e oportunidade de ser usado por Deus para salvar essa pessoa dessa vida miserável. Amém, irmãos? E acredite, tem uma recompensa para você por isso. Do mesmo jeito que vai ter uma recompensa para você ser usado por Deus para salvar o ímpio, que está indo para o inferno e agora não vai mais, vai para o céu, acredite, vai ter uma recompensa também de você pegar o Filho de Deus, que tem uma noção distorcida a respeito do Pai dele, e você foi esse instrumento, né, usado por Deus para ajustar essa perspectiva, para ajustar essa percepção dele, e por conta disso o relacionamento dele com Deus vai fluir como tinha que fluir. Então é o seguinte, irmãos, vou te dar um testemunho. Uma vez, estava pregando o evangelho para uma pessoa. Qual que era o alvo? Ganhá-la para Jesus. Por quê? Porque na minha cabeça era ímpio, né? E trabalhava para mim, eu estava ali pregando, falando de tudo que a gente fazia e tal, do que Deus fazia na vida dela, e me olhando assim, meu funcionário, nós nunca tinha conversado disso. E ele estava, Aí na hora que eu estava falando assim, ele viu que eu estava gastando meu latim inteiro assim. Aí ele falou: deixa eu falar um negócio para você. Para mim, não adianta. Você não está falando com ímpio, não. Eu sou crente desviado. Aí eu parei assim, ele falou: então é o seguinte, eu sei de tudo isso aí que você está falando. Eu já sei disso. Que Deus salva, do diabo, de Jesus na cruz. Eu sei de tudo isso. Vivi dentro da igreja, meu filho. Já dei aula disso. Mas teve um dia que eu escorreguei, caí no pecado. Perdi a minha oportunidade. E aí agora ele estava vivendo como? Como alguém que não tinha mais acesso ao perdão de Deus. Aí eu falei: então tá, ué, agora mudou a conversa. Então eu estava te falando com um aspecto como se você fosse o ímpio. Mas, mano, você não é ímpio, você é crente, mas está desviado, mas é crente. Então agora a conversa mudou. E aí agora eu fui fazer o quê? Falar para ele sobre a reconciliação, a segunda, terceira, milésima chance que Deus dá, né? A graça infinita de Deus. E acredite, irmãos, ele não aceitou, porque o coração dele estava totalmente cauterizado pela lei. Tinha uma fortaleza da lei, tinha subido na mente dele. Ele estava com essa mente fechada, com o coração endurecido, ele não acreditava mais. Por quê? Porque foi toda uma vida ouvindo de um Deus implacável, de um Deus extremamente exigente, de um Deus que não perdoa, né? Perdoa para salvar, porque você estava no tempo da ignorância. Você já viu gente falando isso? Os pecados cometidos no tempo da ignorância, que é antes de converter, esses aí Deus perdoa, mas depois que você converteu, já era. Agora você tem que ser perfeito. Se errar, o bicho vai pegar, e o bicho é Deus. Eles pregam como se Deus fosse o bicho papão. Então, irmãos, mais uma vez, com certeza você conhece gente que está vivendo desse jeito, que está debaixo da lei, que está debaixo da opressão, dessa falsa sensação de que para eles não tem mais jeito. Mas eu quero que você saia daqui hoje comissionado por salvar essas pessoas. Você vai sair daqui como tendo se alistado no exército de Deus, com a missão de ir lá salvá-los. Sabe por quê? Porque são filhos de Deus, são seus irmãos e estão perdidos, mas não estão indo para o inferno. Eles estão salvos, achando que não. Eles não estão amaldiçoados, estão abençoados, mas não estão desfrutando da bênção. Deus não está irado com eles. Deus os ama, mas eles vivem como se Deus os odiasse. Então você não pode ouvir um negócio desse sabendo de alguém nessa condição e viver como se nada tivesse acontecendo. Então eu preciso crer que você está quietinho hoje é só porque, sei lá, está meio frio, choveu,
mas que por dentro de você está falando amém em cada frase que eu falo assim, né? Por telepatia você está... Mas como eu não leio mente, então por favor abre a boca e fala o amém. Porque, irmãos, porque presta atenção, você vai abrir a sua boca e falar da graça, do amor, do favor de Deus, e essas pessoas que estão oprimidas pela lei, pela acusação, pela condenação, pelo peso do pecado, vão ser livres disso, vão reconquistar a liberdade para viver uma vida poderosa diante de Deus, e para voltar a frutificar, voltar a desfrutar das promessas de Deus, e mais uma vez, vai ter pedrinha na sua coroa, recompensa para você. Por quê? Porque tem filhos de Deus que estão aí oprimidos na lei e se tornaram infrutíferos, não estão produzindo nada para o reino, não estão servindo a Deus por causa que estão oprimidos pela lei. E aí você vai ser usado pelo Senhor para ativá-los na graça, na revelação da justificação pela fé, e eles vão começar a frutificar, vão começar a produzir, vão começar a servir a Deus, e tudo que eles fizerem vai repercutir recompensa para você naquele dia. Aleluia, já deu uma acordada na coisa aí. Pastor, qual que é essa recompensa aí? Porque de repente eu estou falando de recompensa, você está achando que é um pirulito. Que é porque tem pai que faz isso, vai lá, faz tal coisa para o papai que eu vou te dar um pirulito. Aí você fala, não estou com vontade de pirulito, aí você não fica muito motivado. Igual um tio meu, tem um tio, irmão do meu pai, uma vez ele fez um negócio muito legal comigo, assim, amei ele de paixão depois disso. Ele pegou um dia e pegou uma fruta que eu nunca tinha comido, jaca. Quem já comeu jaca? Tá tudo certo, irmãos, pode continuar enfiando a cara na jaca, tá tudo beleza. Eu não como, Rafael. Por quê? Por causa do aspecto e por causa do trauma. O aspecto por quê? Porque na hora que ele pôs na mesa, aquele trem puxou e veio aquele trem babando, aí eu, criança, menino, 8 anos de idade, eu fiz o que menino fresco faz, eca. Aí meu tio, você já comeu esse negócio, você está com nojo disso? Eu falei, Deus me livre. Pois agora você vai comer. Eu falei, não vou, vai. Irmãos, ele correu atrás de mim, me alcançou, miserável, me amarrou na cadeira, e vinha aqui, ó, apertava e chuchava a jaca da minha boca. Devo ter comido metade daquele trem. E ele enfiava, fechava, engole. Aí quando via que eu estava embolando na boca, ele tampava a respiração. Não, tortura. Devia ser processado por isso. Bullying, sei lá o quê. Então, resumindo, quando você tem resistência com algo, pode ser que você não experimentou e só tem uma aparência que você acha que não é bom, ou pode ser que você tenha experimentado e tenha traumatizado porque a experiência não foi boa. Então olha aqui para mim, mais uma vez, o que tem a ver a jaca com as pessoas que você conhece? É que talvez, para algumas das pessoas que você conhece, o evangelho foi como essa experiência traumatizante com a jaca. Deu para entender? Enfiar o goela abaixo, vai converter, miserável. Vai, você vai para o céu, eu não quero, vai, mas você vai. Zé Pilintra, cachaceiro, miserável. Vai, eu tô vendo aí os demônios, tá rodeando você tudo aqui. E aí com a lei, Deus vai te pegar. Não, aí pegou, amarrou, apertou a bochecha, enfiou o evangelho igual lá dentro. Aí a pessoa ia para a igreja debaixo de uma opressão, de uma pressão, de uma obrigação, mas não por amor, por prazer, por intimidade com Deus. E aí foi gerando resistência, ao invés de paixão. Eu já falei isso, minha mãe me levava na igreja dela, ela nunca ficou sabendo disso. Mas o que acontecia lá? Para ela era uma bênção, ela me deixava lá, lembro como hoje. Eu devia ter esquecido. Eu já perdoei, mas perdão não gera amnésia, né? Então eu continuo lembrando. Está perdoado, mas eu continuo lembrando. Por quê? Porque é naquelas igrejas que pega a criança dos pais só para não atrapalhar os pais no culto. Então dá o menino aqui e pode ir lá para o culto.
nós vamos cuidar dele. Só que não cuidava, oprimia. Aí me enfiava numa sala, dava uns papelzinhos lá, uns dias, vai desenhar. E, cala a boca. Não, mas eu quero minha mãe, menino, cala a boca, falta só 40 minutos, o culto já está acabando. Não, mas eu quero minha mãe. Ô, menina tentado, praga do inferno, cala a sua boca, menino, vai ficar quieta aí. Ao ponto de eu levar cascudo, irmãos. Cala a boca, falei, miserável. De chegar em casa com a cabeça tudo dolorida. E debaixo de ameaça ainda. Conta para sua mãe para você ver o que eu faço. Domingo que vem. Aí minha mãe falava, vamos para o culto. Eu falava, vou não. Vai. Então todo pai que leva, todo marido que prega, toda esposa que prega para o marido, todo irmão, todo amigo que está querendo levar a pessoa para a igreja, a intenção é boa, irmãos? Claro, mas pode ser que seja feita da forma errada e gere uma experiência errada. Vocês concordam comigo? Por um acaso, entre nós, tem alguém que teve alguma experiência ruim com o evangelho num primeiro momento? Com quem pregou para ele assim, enfiando goela abaixo? Você teve, além de mim? Além de mim, quem mais? Tem alguns irmãos. O resto está com vergonha de admitir, porque talvez quem gerou a experiência está sentado do lado. Aí não quer admitir. Então presta atenção, por quê? Porque se você tem medo de pregar sobre a graça, aí eu já estou entrando aqui no ponto da palavra. Sabe por que alguns irmãos não pregam a graça? E ele prefere pregar a lei? E ele gera toda essa experiência ruim com o evangelho, forçando, oprimindo com a lei. Por quê? Porque para ele a graça é light demais. Pastor, falar para o meu filho que Deus ama, que indiferente do que ele faça, ele vai continuar sendo amado. Ixi, aí acabou de vez. Eu tenho que falar que Deus vai pegar ele, vai arrebentar ele, se ele fizer alguma coisa errada. Você está indo para essa festa, menino? Eu não estou vendo não, mas Deus está vendo. E aí usa Deus para ameaçar o menino. Entendeu? E aí ele fala, porque se eu virar para ele e falar, você é amado, você está na graça. Qual que é a sensação? De que ele vai sair de casa e vai meter a cara no pecado. Mas você pensa isso, porque na verdade você ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Porque quando você entende de fato o que a graça de Deus faz em nós, você perde esse medo bobo. Você perde. Por quê? Porque você não entendeu que a graça não é só uma mensagem. A graça é uma pessoa. A graça é o próprio Cristo. A Bíblia diz que a lei foi dada por meio do servo Moisés, mas a graça veio através de Jesus. A lei foi dada, foi uma lei que foi ministrada, foi ensinada através do servo Moisés, mas a graça é uma pessoa que veio. Pastor, mas agora ele não está aqui, ele foi para o céu. Mas o que ele disse antes de ir? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou indo para o Pai, mas vou te mandar o Consolador, o Espírito Santo. Aí você pode olhar, já expliquei isso, vou explicar de novo. Pastor, o Consolador, tem um monte de gente que usa esse versículo, que Jesus mandou o Consolador, o Espírito Santo, eles usam isso por ocasião de um velório. Morreu alguém? Fique em paz, o Espírito vai consolar, porque Jesus falou que Ele mandaria o Consolador. Então agora o Espírito Santo vem trazendo consolo. Ele traz esse consolo? Claro que traz. Eu vivi isso, perdi meu pai, e eu posso dizer que eu fui consolado pelo Espírito. Um consolo sobrenatural. Mas acredite, não é disso que o texto está falando. Porque no original a palavra ali, consolar, é abraçar. E esse abraçar não é no caso de um amiguinho que vai abraçar, andar abraçado assim, ou de alguém que chega e dá um abraço fraternal. Não, esse abraçar, no original, é amalgamar. Quer dizer que vai se unir com você e vai virar uma coisa só. Então o Senhor Jesus mandou o Espírito Santo para se unir com você, no seu espírito, de forma inseparável. Amém, irmãos? Mas o que quem crê na lei acredita? Que na hora que você vai pecar, o Espírito Santo sai. E aí agora que você quer ficar bem com Deus de novo, o que você tem que fazer? Invocar para Ele voltar. E aí um monte de irmãos vai louvar como? Espírito, Espírito, que desce como fogo,
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Por quê? Porque eu esvaziei, estou vaziozinho, estou precisando ser cheio. Enche-me de novo, enche-me de novo. E ele vai gritar, vai insistir, vai estribuchar, até que ele sinta o Espírito de novo. Aí ele foi cheio do Espírito, orou em línguas, arrepiou tudinho, porque tem uns irmãos que a régua para saber que Deus está em algo é porque ele arrepiou. Vocês conhecem esses? Conhecem. Tem os do arrepio e tem os do choro, os que choram também. Hoje Deus estava lá, chorei demais. Só que aí, não é porque você sentiu que ele veio agora. Ele estava fora e entrou de novo. Porque não tem como ele sair. O Espírito Santo, uma vez que ele veio, ele abraçou você. De forma inseparável. Pastor, mas por que eu deixei de senti-lo? É claro, você não relaciona com alguém, o relacionamento esfria. Lá em casa, né, eu moro num apartamento. Tem eu, minha esposa e 3 meninos. O relacionamento entre nós pode ficar quente ou frio, conforme a comunicação, o contato. Se eu estou morando lá, mas está todo mundo emburrado um com o outro, ninguém fala com ninguém. Você já ficou numa casa dessa? Está sentado no sofá aqui na sala, alguém chegou, levanta e sai. Não vou ficar no mesmo ambiente. Né? Aí um almoça na sala, outro no quarto, outro na cozinha, para não sentar junto na mesa, para não comer. Por quê? Porque está com um relacionamento prejudicado. Aí vai distanciando, vai deixando de conversar, o que vai acontecer com o relacionamento? Vai esfriar, irmãos. Mas quer dizer que alguém mudou da casa? Não, continuou morando lá, mas o relacionamento esfriou, deu para entender? Quando você então decide clamar pelo Senhor, para você ser cheio e tal, o que você está fazendo? Você só está reaproximando de algo que nunca foi embora, estava aqui dentro. Foi só você que não estava conversando com Ele. Foi só você que estava insensível para a presença dEle. Os irmãos compreenderam? Então vocês acreditam que o Espírito Santo sai de dentro de você? Mas nem na hora que você peca. Tá vendo? Aí que vai pecar mesmo. Não vai. Esse que é a questão, irmãos. E é isso que eu quero falar com você hoje na palavra. Então pega aí a sua Bíblia, porque eu quero que hoje você marque na sua Bíblia. Você nunca mais vai esquecer, você vai decorar esse trem, você vai ler 834 vezes essa semana esses versículos. E é um monte, não é um só não. Você vai decorar. Então eu quero que você anota. Anota, irmão. Anota. Pega o celular aí, caneta, Bíblia de papel, iPad, celular, o que você tiver aí, anota. Gálatas capítulo 3, versículo 21. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? O que vocês acham, irmãos? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente, então, da lei. Por que esse texto está aqui na Bíblia? Justamente para que você entenda, pelo amor de Deus. Olha aqui para mim, entenda hoje. Em nome de Jesus, hoje você vai entender. É o tema dessa palavra. O novo é mais antigo que o velho. O Novo Testamento, a nova aliança, você olha e por ser nova e tem um outro que é mais velho, você coloca numa ordem cronológica e você entende que primeiro então veio a lei e depois veio a graça. Mas olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Esquece ordem cronológica. Você tem que meditar no que a palavra de Deus diz. Primeiro, Abraão. Vamos falar de ordem cronológica. Abraão viveu nos mesmos dias de Moisés, irmãos? Não. Abraão foi antes de Moisés. Mas foi uma semaninha antes? Não, 430 anos antes. É quase a idade que o Brasil tem de que foi descoberto, para você ter noção. 430 anos é muito tempo, irmãos. É muito tempo. E o que aconteceu com Abraão, a Bíblia diz? Deus fez o que com ele? Uma aliança. Presta atenção, olha aqui para mim. Essa aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança na qual nós estamos hoje. É a nova aliança. É a nova, viva e eterna aliança. Mas e a lei? A lei foi um parêntese dentro dessa aliança
para explicar ao homem a forma de se relacionar com Deus. Mas o homem viu isso como um atalho para tentar de alguma maneira conquistar a Deus. Por quê? Porque presta atenção, como que Deus fez uma aliança com Abraão? Um dia, Abraão foi, cumpriu todas as regras que existiam até então, foi reconhecido como um homem perfeito que nunca pecou. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não. Abraão era pecador, fazia as coisas erradas, assim como qualquer homem, né, que nasceu no pecado, né, e ele precisava de um Salvador, do mesmo jeito que nós. E um dia, sem ele merecer, sem ele ter feito algo extraordinário, um dia, a graça de Deus o alcançou. E o que o Senhor virou para ele e falou? Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te prosperar, você vai sair da sua casa, da sua parentela, eu vou dar uma terra para você. E não é só uma terra que você vai virar dono de uma chacrinha, não. Você vai virar dono de uma nação, e de você vão proceder reis. Povos, nações vão proceder de você. E abençoarei você e toda a sua posteridade. E sobre ti serão abençoados todos os povos da terra. Imagina Abraão. O que você acha que ele falou para Deus? Até que enfim meu pagamento chegou. Você acha que foi isso? Você acha que ele ficou surpreso ou achou comum, irmãos? É comum, claro. Nada mais justo Deus fazer isso, depois de tudo que eu fiz para ele. Você acha que Abraão pensou isso, irmãos? Não, olha aqui para mim, não. Abraão ficou perplexo, chocado, queixo caindo e babando de boca aberta. Como assim? Como? Da onde que Deus tirou um negócio desse? Por que ele está fazendo isso? Porque a graça faz isso conosco. Você fica boca aberta. Você já se pegou desse jeito? Recebeu uma notícia, uma promessa. Esses dias uma irmã, não sei nem se ela está aqui hoje, ela me pegou lá na Praça da Bíblia, semana passada. Eu não a vi hoje aqui. Mas ela me pegou lá, ela falou, pastor, Deus falou um negócio comigo para falar para o senhor. Era para eu ter falado ontem, mas eu resisti. Mas aí Deus falou, aí eu vim aqui hoje para falar para o senhor. Falei, vai. Quem mandou não falar ontem? Teve que vir no outro dia. Vai. Quem mandou ser profeta? É isso aí. Ou obedece na hora, ou vai ter que andar mais. E ela virou e falou para mim tudo aquilo que eu estava orando, irmãos. Tudo que eu estava pedindo para Deus. Tudo. E na hora que ela saiu, acho que ela não percebeu, não. Eu fiquei igual boba. Babando de boca aberta. Por quê? Porque eu não estava esperando. Sabe por que eu não estava esperando? Porque eu não acho que eu mereço. Simples assim. Quando que algo pega você de surpresa? Quando você sabe que não merecia aquilo. Agora, quando você merece e alguém faz algo para você, você ainda avalia para ver se fizeram tudo que realmente você merecia. Então, festa de aniversário. Já viu gente surpresa em festa de aniversário? Por que ele ficou surpreso? Quando de repente o povo fala surpresa e ele realmente foi pego porque ele não estava esperando. Agora você já viu gente chateada porque não fizeram festa para ele? Eu já vi um monte. Ixi, um monte. Ninguém lembrou. Fizeram nada para mim no meu aniversário. Aí você fala, não, mas eu vi você postando uma fotinha lá, até teve um bolinho. Aqui lá você chama de festa? Bolinho da padaria. Foi nem da Mariana Perdomo. Porque tem isso também, meu irmão. Se não for o bolo certo, pecou contra os céus e contra ele. Porque tem o tipo do bolo. Por quê? Porque ele estava cheio de merecimento, achando que merecia. Irmãos, eu fiz aniversário esse ano. Tive 7 festas. 7 festas. Fala, eu estou metido. Mas eu fiquei chateado, porque eu achei que eu merecia 10. Que dia, pelo amor de Deus. Na primeira, não acredito, para mim. E presente, homenagem, choradeira, aquela coisa toda, aleluia. Ainda tem coisa para comer? Glória a Deus, vamos comer. Não importa de onde que é, vamos comer. O bom não é nem o negócio da comida, né? Presente também é top. Mas as declarações, a disposição da pessoa parar tudo para te surpreender, te honrar, te abençoar. Que é isso? Pronto, já estou no lucro, não merecia nada. Aí de repente, outra festa. Pelo amor de Deus, outra? Não acredito. Irmão, na última eu já estava, Deus, pode parar. Está consumindo meu crédito todo, vai sobrar nada para eu receber de recompensa naquele dia. 7 festas.
Mas acredite, irmãos, só fica surpreso quem acha que não merece. Mas quem acha que merece consegue estar lá na festa e avaliando. Deixa eu ver o presente aqui. Infeliz, miserável, me deu só uma camiseta. Tudo que eu já fiz por ele na vida. Me deu uma camiseta. E os que não dá nada, não me deu nada, não ganhei nada. E o fulano, o que ele te deu no aniversário? Nem te conto. Por quê? Está tomado de merecimento, tomado de merecimento. Quer te falar, Deus não quer que você viva assim, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém nunca vai pagar essa conta. Você nunca vai receber o tanto que você acha que merece. Por quê? Porque é uma loucura esse negócio. Você é doido, na verdade. Porque você não merece nada. Tudo que você tem na vida é favor imerecido. Posso ouvir um amém? Mas o que os irmãos vivem embreando, mexendo, cutucando onça? Merecimento. Eu acho que eu mereci uma esposa melhor. Eu acho que eu sou um ótimo marido. Eu acho que a minha esposa tinha que fazer realmente essa oficina de casais. Eu vou ver se eu vou junto. Vou ver minha agenda, mas ela tem que ir, certeza. Ela tem que ouvir umas poucas e boas. Por quê? Porque eu mereço uma esposa melhor, mais atenciosa, mais carinhosa, mais disposta, mais enlouquecidamente apaixonada por mim. Aleluia. Quando você entra no merecimento, o que você acha que você vai ter, irmãos? Um bom casamento? Não, seu casamento vai virar um inferno. Porque nada que o outro fizer vai ser bom o suficiente. Porque ainda você vai achar que merecia mais do que aquilo. Mas quando você sabe que não merece nada, tudo é graça, favor e merecido, você fica feliz. Qualquer tanto que você recebe, você está no lucro, na vantagem. Aí você olha para o seu cônjuge e você fala, meu Deus do céu, que tem gente que vai em casa lotérica jogar em Mega Sena, tadinho deles. Eu não, eu já ganhei na loteria, aleluia. Aleluia. E minha mulher não está aqui para ver eu fazer um negócio desse. Depois vocês contam para ela. Pastor fez uma declaração, eu amo aquela baixinha de paixão, aleluia. Mas sabe por quê? Porque eu estou no lucro. E da mesma forma, com tudo na vida, com discípulos, com tudo, com a vida. Mas quando você vê uma pessoa cheia do merecimento, nada nunca está bom para ela. A cidade não presta, o estado não presta, o país não presta. Ela vive amaldiçoando a terra que ela mora, a casa que ela mora, essa casa miserável, não suporta mais. Aí ela está num carro, o que ela fala do carro? Isso é uma bomba. Eu já vi, não foi poucas vezes não, foi muitas. E o patrão que acha que merecia funcionário melhor, como que ele se refere aos funcionários? Não, esse povo à toa, não vale nada. Deixa eles, primeira oportunidade eu passo o facão. Eu trabalhei numa empresa 16 anos, 16. Trabalhei numa empresa que você chegava na recepção dela lá em São Paulo, e eu viajando no Brasil ia lá constantemente reunir. Aí tinha a entrada lá dos convidados, né, dos artistas, porque era não vou falar, depois dá processo. E tinha a entrada dos funcionários, 4.000 funcionários. E aí nessa entrada dos funcionários, coisa mais romântica assim, profissionalmente falando, tinha um quadro poderoso assim, com a frase extremamente motivacional: o rio há de correr e o facão há de cortar. Aí você ia para a reunião, o que é hoje? Qual que vai ser a campanha motivacional, de premiação? Motivação é você ter emprego, miserável. Motivação, prêmio? Você tem salário, levanta a mão para o céu. Se eu mandar você embora, tem 3.000 querendo sua vaga. Nossa, eu ficava tão motivado com um negócio desse. Mas resumindo, a empresa que olha o funcionário desse jeito vai ter funcionários bons trabalhando para ela? Não, porque ele está difamando a terra. E o funcionário? Elogia o chefe? Meu chefe é uma bênção. Uma bênção. Irmãos, tão raro ouvir um negócio desse. Tão raro. Meu patrão é enviado de Deus, é um anjo na terra. Fala o quê? Infeliz, miserável, avarento, injusto, tinha que me pagar mais. Eu ganho a miséria. Eu já vi gente demais falando isso. Aí os irmãos acham que as coisas passam despercebidas. Chega para mim, pastor, me ajuda a arrumar emprego. Aí eu falei, mesmo, está desempregado há quanto tempo? Não, ainda estou trabalhando. Eu falei, não ajudo não. Não ajudo.
Não, mas eu quero algo melhor. Eu falei, não existe. Nada presta para você. Mas quando você achar que onde você está é o melhor de Deus para você, dê o seu melhor lá, for grato, né, e cumprir o propósito do Senhor lá, fique em paz, você não vai precisar procurar, o Senhor vai abrir outra porta para você. Agora, enquanto você está procurando algo melhor, você vai fazer isso com o trabalho, você vai fazer isso com a esposa, com o marido, você vai fazer isso com a igreja. Vou procurar uma igreja melhor. Vou procurar um pastor melhor. Deixa eu te falar, não existe. Você está procurando um pastor melhor. Você está achando que tem chance de você achar por aí. Não existe, porque a questão não é o pastor, é você, querido. Quando você olha o pastor e fala, eu não merecia ter um pastor abençoado desse, aleluia. Aí o pastor vai ser uma bênção. Mas se você acha que merece algo melhor, não tem pastor nessa terra que supra essa expectativa. Tudo está nessa perspectiva do merecimento, da lei ou da graça. Agora, qual que é a questão? Eu não duvido que você está aqui nessa igreja, ouvindo a palavra da graça, semana após semana, ainda está mergulhado no merecimento. Eu duvido disso. Eu acredito que você já está na graça, no favor imerecido, extremamente grato por tudo que você tem em sua vida. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então fala assim, eu creio que eu não mereço coisa nenhuma. E por isso mesmo, o Senhor me dá todas as coisas. E tudo que eu tenho é prova do favor imerecido do Senhor na minha vida. Dá uma glória a Deus poderoso. Aí uma salva de palmas também, em nome de Jesus. Aleluia! Ativada aí, irmã. Eita glória. Cadê o irmão do Eita glória? Eita glória. Agora presta atenção, um outro versículo, Gálatas 3, versículo 11 e 12. Você vai anotar aí para salvar. É evidente, irmãos, o que é algo evidente? Não tem contestação, é incontestável, é evidente que ninguém, os irmãos estão comigo ainda? É evidente que ninguém é justificado diante de Deus, porque é evidente que pela lei, faltou pela lei ali. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Qual que é essa fé que você vai viver por ela? Na justificação de Cristo sobre você. Agora de novo, irmãos, como que está a vida de quem está tentando se justificar pela lei? A vida dele é um inferno, é uma miséria, é angustiante. Aí você tem um crente que vive à base de calmante, Rivotril, remédio para dormir, Zolpidem e maracujina, ou Heineken, sei lá o que ele faz para dar uma aliviada antes de dormir. Olha aqui para mim, o justo deita e logo pega no sono, dorme. Sabe por quê? Porque ele é justo, pela fé. Agora o atribulado de alma por causa da lei, deita e não dorme nem com a polícia. Por quê? Porque a lei fica batendo na testa dele, a acusação do diabo, falando o quê? Você não é bom o suficiente, amanhã vai dar errado, essa reunião que você tem amanhã já era. Esse emprego que você tem, você vai perder, você não vai arrumar outro, sua mulher vai te largar. E as maldições de Deuteronômio 28, para quem não cumpre a lei, o diabo reforça o tempo todo na sua mente que tudo isso vai acontecer com você. Abre lá para mim, Deuteronômio 28. Aleluia. Olha aqui, irmãos, olha que bênção, olha que bênção. Vou ler rapidinho. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar alguns dos seus mandamentos, é isso? Não. Quantos mandamentos? Todos. Guardando todos os mandamentos do Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Próximo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas essas bênçãos. Uau! Tem bênção vindo para me alcançar? O que é isso? Quais bênçãos? Bendito será tu na cidade, bendito no campo. Tem que se passar rápido aí, mano.
Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito será o entrar, bendito ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia. Próximo. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Que é isso? Você entrou para os vingadores. O povo olha para você e tem medo. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Eita glória! O Senhor vai abrir o baú do tesouro para você. Que bênção! O céu para dar chuva à tua terra no tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Você vai virar dono de banco, aleluia. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e os cumprir. Bênção, tudo bênção, mas só tem um detalhezinho: tem que guardar alguns dos mandamentos. Todos, irmãos. Por quê? Porque a questão é, aqui é Deus apelando, irmãos. Deus apelou. Então é o seguinte: você quer ser abençoado, cumprir na lei? Vou fazer uma listinha do que é a bênção, para motivar você. Para motivar. Você quer tudo isso para a sua vida? Quem quer tudo isso para a sua vida? Eu quero, irmãos. O pastor Tiago estava orando aqui. Quem está orando por tal coisa? Eu estou. E por tal coisa? Eu também. E por tal... Filho, eu estou orando por tudo. Eu quero todas as promessas de Deus para a minha vida. Ah, pastor, mas você já tem. Para que você está orando por mais? Ué, posso? Como diz o outro. Posso? Me larga quieto e deixa eu pedir, ué. E daí que eu já tenho, deixa eu pedir mais. Mas presta atenção. Deus apelou. Você quer tudo isso? Então, ou você recebe de graça, ou se for para merecer, aí você tem que merecer direito. Você tem que cumprir então toda a lei, não é uma parte dela, é toda. E aí, para acabar de apelar e o homem desistir de cumprir a lei, mas não quer dizer que ele vai viver no pecado, criatura. Não quer dizer que ele vai falar, quero saber da lei, não. A lei fala para não matar, agora eu vou virar um assassino serial. Não posso ver alguém vacilando na rua que eu mato mesmo. A lei fala para não falar mal dos outros, eu vou virar um mau fofoqueiro. A lei fala para não cobiçar a mulher, eu vou ser o mau talarico, vou pegar todas. A lei fala para não usar o nome de Deus em vão, eu vou tatuar o nome dele no meio de piada. Eu vou usar o nome dele o tempo todo, atrelado a tudo quanto for bagunça. Você acha que é isso que alguém que não quer viver pela lei vai fazer? Vai pegar toda a lei e vai de propósito não cumpri-la, atentando contra Deus? Fala na presença do Senhor, irmãos, não é. Porque quem nasceu de novo e foi tão poderosamente amado por Deus, ele não quer viver no pecado. E nem que ele tente, ele vai conseguir. De forma premeditada. Por quê? Porque aqueles que nasceram de Deus, a Bíblia diz, não vivem na prática do pecado. O ímpio, ele premedita pecar, ele peca e nada acontece. Na cabeça dele está tudo certo, ele não está debaixo de acusação. O crente peca por acidente e imediatamente ele já tem que consertar. Por quê? Porque ele sabe que tem um prejuízo. Ele não quer esse prejuízo. E o prejuízo não é a maldição, não é ser jogado no inferno. Não, ele entristeceu o Senhor. Ele de alguma maneira tornou a graça vã na vida dele. Ele fez o que não precisava fazer, ele roubou o que ele não precisava ter roubado, era só ter pedido e o pai dava para ele. Então quem nasceu de novo, de fato, não está nessa crise toda contra o pecado. Mas aí, alguns ainda insistem em querer cumprir a lei. Então Deus fala, então já que é para cumprir, cumpre direito. Mas
Detalhezinho básico, vamos ler igual o Galvão Bueno aqui. Galvão Bueno ainda, narrador de TV, fala devagar. Tem que ser igual de rádio aqui. Nós vamos ler rápido esse trem aqui agora. Tem que ser rápido aí. Então passa para mim. Próximo, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e a cria das suas vacas e das suas ovelhas. Maldito será o entrar, maldito a sair. O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão e a ameaça, e tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma na terra a que passas a possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, a inflamação, e com o calor ardente, a secura, crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra embaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que seja destruído. O Senhor te fará cair. Vou parar. Vou perguntar, quem quer essas maldições? Tem alguém querendo? Você não quer? Eu nem li outras ainda, tem um monte, é 52 versículos de maldição. É 13 de bênção e 52 de maldição. No meio de uns lá tem falando que outra pessoa vai deitar na sua cama, que seu cônjuge. Nem cheguei aí, porque dá um trem ruim na hora que lê isso. Vou nem ler. Então presta atenção, olha aqui para mim. Se você não quer isso, então para que você está ainda esforçando para viver na lei? Porque isso é uma consequência da lei. Qual que é a consequência da lei? Acredite, não é a maldição. Você acha que ser amaldiçoado é ruim, irmãos. Mas e se você não for amaldiçoado? Se você não tiver a bênção, é péssimo. Então a questão não é ter maldição ou não ter, a questão é ter a bênção. Só que tem um monte de gente que está preocupado só em não ser amaldiçoado. Então ele está querendo cumprir a lei só para que a maldição não venha sobre ele. Irmãos, o Senhor já liberou sobre ti todas as bênçãos. Quando? Quando Jesus na cruz gritou o quê? Tetelestai, está consumado. E agora as bênçãos já estão disponíveis para você, em uma tolice, uma burrice, sem tamanho, você não apropriar delas. Por isso que eu estou reafirmando para você, a vida do crente legalista é uma miséria. E você, em nome de Jesus, vai ser usado por Deus para libertar aqueles que dessa forma estão vivendo. Pastor, então vou pescar em aquário. Vou ficar tentando tirar os crentes das outras igrejas para trazer para cá. Você começou a entender. Mas entenda, acredite, irmãos, a presença de Deus. Não estou falando preocupado em encher prédio de igreja, até porque muito provavelmente, uma boa parte dessas pessoas que você conhece, que Deus vai te usar para libertá-las, o Senhor quer usar elas lá onde elas estão, para mudar a condição de todo o restante que está lá. Dá um testemunho para os irmãos. Você sabe, eu cuido dessas coisas tudo digital nosso na igreja. Então eu cuido das redes sociais e cuido das mentorias, plataformas, tudo isso. Eu tenho as minhas mentorias, cursos, minha plataforma, que é a Clube do Resultado. O pastor Naor tem os dele, mentoria, treinamento, tem a plataforma dele agora, Vida Radical, e o pastor Luiz tem os dele, né, a mentoria que ele lançou, e a plataforma Ethos Academy. E eu cuido de tudo isso. E aí eu cuido dos grupos de WhatsApp também, com todos os inscritos, alunos, com tudo isso. E aí, por eu ser administrador dos grupos tudo, o povo manda mensagem para mim. Só todo dia, o dia inteiro. Normal, faz parte. Mas o que você acha que eu recebo muito? Testemunho. Pastor, manda esse testemunho aí para o pastor Luiz. Sabe alguns dos testemunhos que eu choro? Você sabe, eu fico feliz quando uma pessoa manda um testemunho que ela foi curada, eu fico feliz demais. Quando prospera, eu fico feliz demais. Né? Quando sai uma causa na justiça, fico feliz demais. Mas os que arrancam lágrima de mim, é os que tiveram a revelação da graça. Irmãos, vocês não têm noção dos testemunhos que chegam, não. Por quê? Porque a internet conectou a nós, eu, pastor Naor, pastor Luiz e todos os que estão lá,
gente de tudo quanto é canto, e de um monte de cidade que nem tem videira lá, mas a pessoa está fazendo mentoria com o pastor ou comigo e tal, através da internet. Nós não temos igreja lá, mas está conectado conosco, e ele está lá na igreja dele, ou ela está lá na igreja dela, só que começou a ser influenciado pela revelação da graça, e na hora que vira a chave, algo acontece, não consegue mais aceitar a lei como sendo a verdade, como sendo a palavra. Aí vai para um culto que ouve a lei, o pastor pega o chicote, senta porrete no lombo, não encaixa mais, entendeu? A carapuça não serve mais, e aí a pessoa começa a dar problema lá na igreja dele. Tem uma irmã que o pastor Luiz já brigou com ela: irmã, você vai parar de fazer isso, é por isso que o povo me persegue, esse pastor seu deve estar com ódio de mim. Por quê? Porque ela, no meio do culto, ela levanta a mão, o pastor Luiz falou diferente. Imagina o pastor dela pregando, a irmã com a mãozinha levantada, já deve dar uma preguiça nele, ele falando: pelo amor de Deus. Fala, irmã, o que você quer? Não, é porque eu estou fazendo mentoria com um pastor lá de Goiânia, e aí ele fala assim, assim, assim. Aí começou o povo na igreja a falar: como que é esse negócio aí? Eu achei bom. Graça, Deus vai abençoar. Não precisa, por nada que eu faça, só pelo que Jesus fez. Rapaz, eu nunca ouvi isso daí não, é bom. Só que tem as perseguições também. E aí um outro foi expulso da igreja, expulsado, herege, você está pregando heresia, né? Por quê? Porque você está levando o povo para o pecado. E aí ele mandou mensagem: pastor, o que eu faço? Falei: se alegra. Por quê? Porque se Jesus foi perseguido, você não quer ser? Não, mas eu achei que a perseguição era só dos ímpios. Não, acredite, quem mais tem poder de te ferir, de alcançar você, é quem está perto de você, irmão. Ímpio não tem poder sobre mim, não. Virar alguém na rua e virar para mim, falar para mim: você é feio demais, tadinho. Imediatamente eu arrumo um apelido para ele. E você, cara de berruga, sai para lá, miserável. Agora, se minha esposa virar para mim e falar: não, mas hoje você está feio, aí acabou, eu não posso. Não, calma, o que eu tenho que mudar? Me fala, vamos orar aqui agora, algum milagre tem que acontecer. Troca de roupa, será que só a roupa vai resolver? Meu Deus do céu, vai gerar uma crise. Por quê? Porque ela tem acesso a mim, a minha esposa. Deu para entender? Da mesma forma, quem que você acha que mais vai perseguir? Acredite, irmãos, é os de casa. E o que a palavra diz? Não tem ninguém que não tenha deixado casa, pai, mãe, filho, por amor a mim, amor ao evangelho, que não receba 100 vezes mais no presente século e no porvir, mas com perseguições. Então você tem que tomar uma decisão na sua vida. Quantos que vieram do encontro esse final de semana aqui? Levanta a mão. Foi a primeira vez que você participou do encontro? Teve um encontro com Deus? Glória a Deus, aleluia. Então, vocês já tomaram a decisão, aceitaram Jesus? Quantos aceitaram Jesus? Vocês creem que estão salvos? Crê mesmo? Aleluia. Então, como diz o outro, acabou de nascer na fé, mas já vai ter que tomar mais uma decisão. E os marmanjos na fé aqui, vai ter que tomar outra decisão. Qual que é a decisão? Ou você vive pela graça, ou pede para Deus te levar. Senhor, me leva. Você tem de viver pela lei, olha aí, tanto de maldição, não quer brincar disso não. Me leva. Quero te falar, ele não vai levar, ele não ouve essas tolices de oração, esses crentes que ficam pedindo para ele levar, dá uma preguiça monstra nele. Ele fala: meu Deus, agora põe mais 10 anos aí. Ô Gabriel, anota aí, na continha dele, mais 10 anos agora, só para largar a mão de ser besta. Está querendo antecipar, vou pôr para fazer hora extra mesmo. Na vida de todo mundo é 70, 80 anos, esse daí vai viver 104. Largar a mão de ser bobo. Por quê? Porque a hora de aprender é aqui, querido. Por que Deus vai querer levar você pedindo para Ele te levar, porque você não está aguentando pressão? A pressão está grande demais, Senhor, me leva. Ele fala: trazer você para quê? Aqui, filho. A hora de aprender é aí. Eu quero formar você para reinar com Cristo. Eu quero que você aproprie de todas as promessas que eu fiz, mas aqui não tem promessa para você não, elas estão aí. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Onde que estão as promessas que Deus fez para nós, irmãos? Está para a gente viver onde? No céu? Não, estão aqui, irmãos. É aqui que o Senhor prometeu que Ele vai abrir o bom tesouro, que você vai ter todas essas bênçãos. Não adianta você pedir para Ele te levar, Ele não vai levar não funciona assim.
Deus não fica com pena de você, tadinho dele. Você imagina mesmo que Deus fica com pena de você? Não, eu vou chorar agora, vai sair até catarro do nariz aqui. Eu quero ver Deus não ficar com dó de mim agora. Não, eu vou desmaiar de tanto chorar. Alguém me segura. Tem gente que chora de desmaiar, cai, desfalece. Eu não aguento mais essa vida. Ó. E aí ele fica num ímpeto do quê? De fazer Deus ficar com pena dele. Eu já falei isso para os irmãos, né? Dando a dica, que os irmãos chegam para aconselhar comigo, já vem com o queixo tremendo. Pastor. Aí eu fico, é mesmo? Não, pode acabar de chorar aí, eu vou esperar, nós vamos conversar. Por quê? Porque ele já chega querendo me comover, me envolver emocionalmente. E eu falo, irmão, não cai nessa. Não cai. Como diz o outro, você vem com a farinha, eu já estou vindo com a fábrica de bolo. Para com essa conversa. Agora, se eu sou assim, você imagina Deus. Vê se Deus tem pena de filho dele. Deus não tem filho, pobre coitado, tadinho. Né? Eu acho que esse ditado é um dos que combina com o céu assim. Tadinho é filho de rato que nasce pelado no meio do mato. No céu não tem nenhum filho de Deus que é tadinho. Você é filho do Deus Altíssimo, do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Rei dos reis, é o seu Pai. Vê se ele vai ficar com pena de você. Então olha aqui para mim, da mesma forma, você tem que ir lá e pegar esses irmãozinhos que não estão vivendo aquilo que Deus quer que eles vivam e trazê-los para esse aprisco. De novo, não estou falando de prédio de igreja, não estou falando para você trazer para cá especificamente. Ainda que é claro, se a coisa só está piorando onde está, traz para cá. Mas o importante não é isso num primeiro momento, o importante é ele ter uma experiência com a graça de Deus. Porque se ele tiver, ele vai influenciar lá onde ele está. Amém? Vamos avançar. Outra coisa, já falei de Abraão. Agora eu quero te falar uma coisa seríssima. Pode parecer que é ruim, mas é bom. Você ganhou uma alergia na hora que você converteu. Alergia ao pecado. Como assim, pastor? É porque é o seguinte, o crente que é nascido de novo, quando ele peca, imediatamente começa a coçar. É uma alergia, não é algo normal no organismo dele mais. Não faz parte da natureza. Então você não precisa ter medo de pregar sobre a graça, achando que todo mundo que entendeu a graça, a primeira coisa que ele vai fazer é correr para o pecado. Não vai, irmãos, eu posso falar que eu acho que eu já entendo a graça uns 3%. Aí alguns já falam, nossa, não, se o pastor está aí pregando, entendeu só 3%, pai amado, e eu? Não, capaz que você entende ainda mais que eu, acredite, não tem nada a ver com título. Então eu acho que eu entendo um pouco da graça. Eu acho que eu entendo. E eu não estou correndo para o pecado. Eu vejo os irmãos que andam comigo, alguns há muitos anos, eu não vejo correndo para o pecado. E eu estou aqui pregando semana após semana o quê? A graça. Teve nenhuma vez que eu falei, Deus vai te pegar. Não faz isso não. Deus está ali na esquina te esperando. O facão há de cortar. Não, nenhuma vez. E mesmo assim os irmãos estão vivendo a vida intensa diante do Senhor, servindo a Deus, apaixonados pelo Senhor, envolvidos com tudo que a gente tem para fazer, testemunhando do amor de Deus a cada dia. Mas nos lugares que você vê pregando a lei, acredite, é onde mais tem problema de escândalo, de pecado. Mais uma vez, irmão, sou pastor, meu negócio é cuidar de gente. E não é só daqui. Um monte de aconselhamentos que eu faço, principalmente online, que agora nós estamos na era high-tech, então eu faço aconselhamento pelo WhatsApp, irmãos. Ligação de vídeo. Entende? Para de chorar aí que daqui a pouco na conversa. Porque a maioria começa com a choradeira. Mas eu aconselho pela internet. Esses que eu aconselho pela internet, muitos que me seguem nas redes sociais e tudo, eles estão lá ouvindo sobre a lei. Eles estão lá apanhando. E o que vira o aconselhamento? O que você acha? É a reputação. Por que está aconselhando comigo e não com o pastor dele? Você acha que eu não pergunto essas coisas?
Irmão, igual esses dias do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas o cara me segue nas redes sociais e eu deixo lá meu número do WhatsApp, ele me ligou, mas já começou chorando, aí eu espero ele parar. Na hora que ele acabou de chorar, irmão, o que está acontecendo? Porque eu pequei e tal. Não, mas antes de falar disso, por que você está ligando para mim? Por que você ligou para mim, irmão? Porque você é uma bênção. Não cai nessa conversa também não. Por que você não procurou seu pastor aí na sua cidade? Se eu falar para ele, eu sou expulso da igreja. Então você percebe como está intimamente ligado? A pregação de que se pecar expulsa da igreja não impediu ele de pecar. Ele pecou do mesmo jeito. A única coisa que fez foi que agora, preocupado com a reputação para não ser expulso da igreja, em vez de confessar para o pastor, ele veio confessar para outro. Deu para entender? Mas o pecado deixou de existir? Não. Do mesmo jeito, essas igrejas que pregam a lei, a disciplina, a maldição, né, a brecha. Você já ouviu gente que fala da brecha? Aconteceu um negócio da sua vida ruim, certeza, tem uma brecha. Certeza, irmão, o que você fez? Não, eu estava na casa do pastor Aloysio, ano passado, acho que foi, ano retrasado, numa série de lives que a gente estava fazendo todo dia, ele com gente convidada. Vocês viram essas lives? Pastores, cantores, isso tudo, e eu que marcava com esse povo, ia lá, fazia. Eu estava sentado do ladinho dele, lá em todas, aleluia, privilégio, aleluia. Só que em uma eu não aguentei, comecei a chorar, que foi a live com a Ângela Cirino. Quantos assistiram essa live? Vocês lembram dela? Ela tem um ministério hoje. Qual que é o ministério dela? Ajudar a curar traumas gerados dentro da igreja. Virou um ministério. Por quê? Porque o tanto de gente, ela tem acho que 500 mil de seguidor. Então se eu com 100 mil já tenho um monte de gente me procurando para aconselhar, ela deve ter 5 vezes mais no mínimo. Eu acho que ela tem mais, porque o ministério dela é esse. Eu acho que os mais pintimbados acabam indo para o lado dela. E aí o que aconteceu? Ela falando, por que hoje eu tenho esse ministério de ajudar o povo traumatizado com a igreja? Por causa do que eu vivi. Aí ela foi dar o testemunho, eu tive 2 abortos, perdi na gestação, né, aquela coisa terrível que uma mulher que sofre disso, né, espontâneo, não foi ela que provocou. A que ela provocou vai trazer um problema na alma que vai ter que resolver diante de Deus. Mas aqui é espontâneo, todo esse sofrimento, né, porque estava com a expectativa, queria ter o filho e de repente perde. E aí, na 3ª gestação, nasceu o bebê. Aleluia, vingou, nasceu. E depois do parto, a enfermeira foi dar banho no bebê, deixou o bebê cair, ele bateu a cabeça e morreu. Imagina isso, irmãos. 2 gestações perdidas com aborto, na hora que o bebê nasce, morre. Aí o pastor vai visitar ela na casa dela, arrasada. 3º filho que eu perdi. Imagina como que ela estava, irmãos. E o pastor, em vez de levar uma palavra de consolo, de ânimo, o que falou para ela? Irmã, vamos resolver logo isso daí. Seja honesta, onde está a brecha? Porque isso com certeza é Deus punindo você por algo que você fez. Não, peraí, então foi Deus que matou meus filhos? Deus matou meus 3 filhos por causa de algo que eu fiz de errado? Esse Deus é um monstro. Percebe? O tanto que afasta. Muito pior do que jaca enfiado goela abaixo. Isso daí é para pegar o ódio de Deus e nunca mais querer saber de Deus. E foi isso que aconteceu com ela. Magoou com Deus. Você acha que uma pregação dessa faz a pessoa arrepender de pecado e buscar? Não, então eu vou confessar aqui porque eu quero estar bem com Deus. Não, agora que eu não quero saber de Deus mesmo. Só que aí Deus tinha um plano para a vida dela. Deus salvou ela com a mensagem correta. O evangelho correto, resolveu a coisa. Teve lá, hoje tem 2 filhos, já casados, está uma bênção os filhos dela. Acho que tem 3, se não me engano. 2 casados e faltam 1. Mas resumindo, mudou a vida. Hoje ela prega graça, amor, o favor de Deus anda conosco. Cada semana ela manda mensagem falando, meu Deus, que palavra é essa? Mas é alguém que tem 40 anos de crente. E que hoje fica impressionada com as palavras. Por quê? Porque foi 30 e tantos anos tomando chicote no lombo, que não tinha nada a ver com o evangelho de Cristo. Tem alguém aqui que ouve, depois de muitos anos de crente, ouve a palavra da graça e ainda fica perplexo? Eu fico, irmãos, confessa aí, eu fico também. Tem coisa que você ouve que você fica, pelo amor de Deus. Palavra do pastor Luiz antes de ontem no jejum, de sexta-feira.
Falei, meu Deus do céu, ele tinha que ter pregado esse daqui 15 anos atrás para mim. Meu Deus do céu, eu precisava tanto dessa palavra, foi tão poderosa, gerou tanta esperança, tanto ânimo no meu coração. Então presta atenção, querido, você, a partir de hoje, você não vai pegar os seus amigos legalistas e falar, ó, segue meu pastor aí, ouve as palavras dele. Você não vai pôr no carro e falar, vem comigo aqui que eu vou te levar lá para você conversar com fulano de tal. Quem que Deus vai usar para ministrar a graça na vida dessas pessoas? Só esses 8? 46. Quem mais? 149. Estou contando, não, estou brincando. É você, querido. Se você veio aqui, sentou, sorriu, a conta dividiu, já era. Você veio, foi escalado, está no time agora, faz parte da seleção. Mas não é a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo, não. É a seleção do exército de Cristo que vai salvar o povo da vida miserável que eles estão vivendo. E você vai ser esse que vai tirar o povo da lei em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, o último versículo que eu quero ler com você. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Abre para mim, por favor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Presta atenção, irmãos, você estar aqui ouvindo a pregação, os irmãos do louvor podem subir, você estar aqui ouvindo a pregação é uma grande bênção, você está aprendendo coisas poderosas a cada semana. Posso ouvir um amém? Amém. Você vem para cá e você está aprendendo sobre a graça de Deus? Mas acredite, você precisa ter uma experiência de aprender direto da graça. A graça de Deus se manifestou salvadora e educa você, educando-nos. É a própria graça que te educa, é a presença do Espírito dentro de você que te educa. Quando que ela educa? Quando você pergunta as coisas para ela, para o Senhor, para o Espírito. Quando você está aqui, olha aqui para mim, vamos finalizar já, calma aí. Olha aqui para mim. Quando você está aqui diante de uma circunstância e vem um pensamento de acusação na sua mente, de condenação, de medo, e a graça te educa, te ensina como rejeitar. Mas alguns não entendem que precisa exercitar isso, você está aprendendo. Então você vai exercitando, na hora que veio o pensamento da lei, de acusação, de condenação, como que você faz? Você vai deixar a graça te conduzir. Você vai deixar o Espírito fluir. Você vai orar quebrando isso, rejeitando. Eu rejeito toda a culpa, toda a condenação. Mas do mesmo jeito, e acredite, irmãos, olha aqui para mim. Acredite, esse não é o maior problema. Por quê? Porque os irmãos estão aqui, os irmãos estão ouvindo. Os irmãos já estão gato escaldado, já não está caindo assim nas acusações do diabo, como caía anteriormente. A coisa já ficou mais difícil para o capeta. E o diabo sabe disso. E aí ele sabe, rapaz, com o Murilo a acusação já não está dando certo, mas tanto não. Com o Dani ainda dá. Porque ele riu do Murilo e agora pegou e virou de exemplo. Falei do Murilo, o Dani riu, tadinho. Então com o Dani ainda dá. Mas com o Murilo já não está dando certo não. Então eu vou manter as acusações para o Dani, porque eu ainda pego ele nessa, mas com o Murilo eu vou começar a elogiar ele. Em vez de acusar, falar que ele não merece, eu vou falar o oposto, ele merece. Ele é bom. E aí, vai perder o favor de Deus do mesmo jeito. Porque o que nos tira debaixo do favor de Deus? Justiça própria ou condenação. Se você fica condenado achando que não merece, que é um miserável, que Deus nunca vai abençoar, porque Ele nunca vai fazer nada na vida de alguém que fez as coisas terríveis que você fez, você está acusado. Vai receber favor? Não vai. Mas do outro lado, achando que merece, que você é maravilhoso, fez os 21 dias de jejum certinho, não comeu nem uma bolacha passatempo, uma peta, nada, nem ficou pensando em comida, resistiu firmemente, aleluia, foi em todos os cultos do jejum, leu e ministrou. Não, você está abalando. Aí você acha que merece, perdeu o favor do mesmo jeito. Então como que faz para ter favor? Deixa a graça te ensinar, ela vai te ensinar como ter favor. Só que não só ela vai te ensinar como ter favor, ela vai te ensinar a valorizar o favor. Irmãos, chega situações diante de você
que você olha a situação, fica tão clara diante de você as opções. Eu estou falando aqui agora para os crentes mais maduros mesmo, para esses que já estão aprendendo sobre a graça. Eles vão concordar comigo. Quando você já está num nível de ter aprendido um pouquinho sobre a graça, você consegue ver as opções. Eu posso ficar ofendido com isso aqui, posso apelar. Se eu fizer, eu estou certo. Se eu apelar com a minha mulher aqui agora por causa disso, eu estou coberto de razão. Eu estou certo. Mas eu acho que se eu fizer isso, eu vou perder favor. Vou me encher de merecimento, vou achar que eu mereci algo melhor. Como eu estou preferindo ficar com favor, então não vou por esse caminho não. Vai ficando evidente assim as coisas. Na medida que a revelação da graça vem sobre você, o caminho vai iluminando. Enquanto você ainda é imaturo na graça, você vai caindo nas bobagens, tudo que vai aparecendo, tropeçando, mas vai aprendendo e vai amadurecendo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, nós somos tal qual Ele é. Nós vamos alcançar a estatura do varão perfeito. Do mesmo jeito que Jesus não saiu debaixo do favor em nenhum momento, não caiu em nenhuma cilada do diabo, nem para ficar acusado achando que não merecia, nem para ficar cheio de justiça própria achando que merecia, mas Jesus permaneceu debaixo do favor o tempo todo. Assim também nós viveremos em nome de Jesus. Porque na hora que elogiaram, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e aplaudiram ele entrando na cidade, ele não achou que ele era maravilhoso e ficou cheio de justiça própria. Mas também na hora que estavam açoitando ele também não orou para vir fogo do céu na cabeça deles. O que ele orou? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Na hora do aplauso, do elogio, ele não se encheu de justiça própria. Na hora da perseguição também não. E aí com isso, ele permaneceu debaixo do favor. E eu quero declarar, profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que assim você vai viver todos os seus dias, debaixo do favor do Senhor. Mas não só isso, você vai trazer para debaixo do favor todo crente que você conhece também, em nome de Jesus. Então esse negócio que religião não discute, né? Deixa ele com a fé dele, eu fico com a minha. Pode parar com essa conversa. Você veio no culto, já era. A partir de hoje você faz parte do time que vai pregar a graça de Deus para todo mundo que você conhece, em nome de Jesus. Quantos vão fazer isso? Quantos creem em tudo que ouviram aqui hoje? Então fique em pé onde você está, vamos orar. Pega aí a sua ceia, porque você vai fazer isso já com o pão e o cálice na mão, apropriando de todas essas promessas e dessa vida poderosa. E aqui já está uma grande diferença da lei para a graça. Olha aqui para mim. O que numa igreja legalista eles ensinam na hora da ceia? Avalie-se a si mesmo. Agora você vai cear, avalia. Você é digno de cear? Você pode cear? Tem nenhum pecado sobre você? Por quê? Porque a lei faz isso, faz você olhar para você. Olha aqui para mim, o que Jesus falou quando ele partiu o pão e tendo dado graças, o que ele falou para os discípulos? Fazer isso em memória de mim. A hora da ceia não é a hora de você lembrar de você, é a hora de você lembrar de Jesus. Então ergue agora para o alto aí a sua ceia. Ergue ela agora. Repete junto comigo agora. Fala: este pão é o corpo de Jesus, que foi partido na cruz, no meu lugar. E porque Ele partiu o seu corpo, eu fui inserido nele, não por merecimento, mas exclusivamente pela fé. Declara comigo: este cálice é o sangue da nova, viva e eterna aliança, que eu vivo e vou trazer para debaixo dela todos aqueles que ainda tentam se justificar pela lei. Eu declaro: todos que eu conheço serão alcançados pela revelação da graça, do amor, do favor de Deus, do poder do Senhor disponível sobre cada um deles. E eu vou testemunhar transformação genuína na vida deles, assim como foi na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Por um instante ainda, vamos cantar uma canção. Enquanto eles vão ministrar, eu não quero que você ceie e já vá embora. Eu quero gastar ainda um minutinho orando com você. Você vai comer agora do pão, tomar do cálice, permanecer ainda e você vai orar.
Você vai orar reafirmando toda essa revelação do seu coração. Enquanto os irmãos ministram. Come do pão, bebe do cálice. Presta atenção aqui. Tem um monte de crente por aí que não canta que Deus é bom. Eles não cantam que Deus é fiel. Eles não olham para o Senhor desse jeito. Na hora que você estiver cantando essa canção, nós vamos cantar de novo ela agora, de todo o coração. Eu quero que você tenha o seu coração cheio de uma gratidão poderosa, pelo privilégio que você tem, de ouvir a mensagem que trouxe para você a clareza que Ele é tão, tão bom. Amém? Então feche seus olhos, canta de todo o seu coração essa canção. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu abençoo você, declaro sobre a sua vida favor liberado, portas abertas e a revelação da graça crescendo. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os seus dias, em nome de Jesus. Vá em paz, aleluia. Deus abençoe os irmãos.